Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicoanálise. Hoje eu vou fazer um comentário assim de 3 vídeos que eu vi, tá? E como me chamou a atenção, né? Vou tentar comentar e enquadrar, como sempre, pela fórmula da gangorra, né? Fórmula da mente, né? Eu vi uma matéria falando o seguinte, olha, agência dispensa modelo e fotógrafos. Isso quer dizer o quê? Agora está tendo muito aplicativo, né? Nas mídias e tal, né? Tem um chat chamado GPT, que ele é um fenômeno, ele está, como quem diz assim, causando preocupação, porque ele é capaz de fazer qualquer coisa assim num nível tão bom, tão extraordinário, que se passa como se fosse feito por um ser humano. É uma inteligência artificial super poderosa, sabe, assim, de busca, de tarefas, né? Ele constrói textos, imagens. Então, esse é um deles, né? Parece que está surgindo muita coisa assim. Então, isso está dizendo o quê? Uma agência dispensou os modelos e fotógrafos. Por quê? Porque agora com a inteligência artificial, ele cria, a agência própria cria os modelos, né? Faz o que quiser, sem precisar do humano. Então, resumindo, o que quer dizer isso? Que o campo de trabalho na atualidade, na fase que estamos vivendo atualmente, né, tá ficando assim uma coisa assim cada vez mais restrita. Quer dizer, daqui a pouco vai sobrar gente e vai faltar trabalho para todo mundo, né? Cada vez vai ficando mais encolhido, né? Você vê em vários aspectos, está acontecendo isso o tempo todo. Mercado já funcionando em muitos lugares sem nenhum funcionário, sem nenhuma alma viva, né? Ônibus anteriormente, esses trabalhos que dava muita empregabilidade para o povão, né? Também está cada vez sumindo mais, né? Daqui a pouco vamos ter os carros automáticos, Uber também vai cair fora, né? Motorista de Uber. Cobrador de ônibus há muitos anos já não existe mais, ninguém nem sabe que isso existia, né? Então a coisa está aí nesse nível. Quer dizer, os avanços tecnológicos não estão trazendo um grande estrago na vida econômica da população, principalmente da população de classe média para baixo, né? Porque o top mexe com muitos valores e dá sempre para ter um jogo de corpo, dá para se mexer, né? Dá para, vamos dizer, sobreviver, sambar um pouco aí, né? Dentro dessa situação. Mas a classe assalariada, cada vez a coisa mais crítica. Então isso aí é um ponto para a gente pensar, né? Outra que eu vi aqui fala o seguinte: uma nova classe de pessoas devem surgir até 2050. E é o que? Uma classe de pessoas inúteis. Justamente juntando uma matéria com essa outra. Quer dizer, já está sendo previsto que, eu creio que antes disso, isso, 2050 vai ser um outro mundo, já pelo andamento da carruagem que está indo, os avanços tecnológicos, né? Então, resumindo, eu acho que num prazo, sei lá, dá uns 10 anos, na minha perspectiva, mais uns 10 anos aí, a coisa vai estar super crítica. Por quê? Porque vamos ter, vamos dizer assim, uma alta produção, com sistemas automatizados, robôs aí tudo trabalhando, alta produção e um baixo nível de consumidores. Quer dizer, como é que fecha a conta, né? Vai se produzir cada vez mais, mas para quem? Né? E mesmo que exista pessoas físicas para consumir e renda para consumir isso. Se os empregos estão sendo cada vez mais limados e as máquinas estão dominando. Então isso é uma coisa preocupante, né? É uma coisa muito preocupante, né? E nas reportagens que a gente vê sempre aponta que isso aí é um desenvolvimento tecnológico que vai ser um bem para a humanidade, que vai permitir que o homem fique livre disso, fique livre daquilo, que vai ter tempo livre, né? Que não vai ter que fazer certos trabalhos mais cansativos, mais opressores, né? Só que o lado negro que ninguém fala, né? Que o ser humano em si como trabalhador está se tornando cada vez mais obsoleto, mais dispensável. Vai chegar um momento que ele, em vez de ser a solução que era, vai ser um empecilho, né? Vai ser, como diz, algo incômodo. Vai ser, como diz, algo usado que está ali só ocupando espaço. Que vai estar mais, vamos dizer assim, mais a caminho da lata de lixo do que estando sendo guardado assim num cantinho ali na prateleira. Então hoje no meio de tantas crises, essa crise de trabalho, né, e de sustentabilidade do ser humano em geral está se tornando cada vez mais crítico. Tá ficando uma coisa assim de deixar as pessoas de cabelo em pé, né? Qual vai ser o futuro da humanidade na relação de trabalho e consumo, né? Tá ok? O último vídeo que eu vi, o título dele é Inacreditável. Está cada vez mais difícil acreditar em relacionamento. Esse vídeo mostra o quê? Uma garota num salão subiu num palco e o dançarino pegou ela e fez um monte de dança assim bem erótica, bem sexy, bem, vamos dizer assim, praticamente bem que abusiva, vamos dizer assim, né? Aí dali a pouco, acho que o namorado sobe no palco e começa a brigar com a menina no palco. Aí ele desce do palco,
né? E aí a discussão continua um pouco na mesa e depois o rapaz vai embora e a menina acha que fica com a amiga lá, né? Então, o rapaz que comenta esse vídeo, que é um advogado dos homens, né? E toda a ala da Red Pill, que eu não sou, vamos dizer assim, partidário da Red Pill, mas reconheço algum mérito no que eles falam. Agora, uma coisa que eu discordo totalmente, a postura deles que diz o quê? Quando um dos dois elementos de um relacionamento causa um estrago, ou destrói qualquer relacionamento, por melhor que seja, a parte prejudicada não deve fazer nada. Não deve reagir, não deve reclamar, não deve chorar, não deve se emocionar. Ele deve só simplesmente falar o seguinte: ó, eu tô indo embora, beijinho, sabe? Então eu acho isso ridículo, essa postura, porque é lógico, não é para entrar em situação de briga, vamos dizer assim, de confronto pessoal direto. Mas eu acho que é o seguinte, isso é opinião minha, tá? Porque eu vejo eles falando ao contrário, eu não concordo com essa ideia, né? Por quê? Porque a ideia de você ficar tranquilo e só a pessoa errou, traiu, destruiu um relacionamento, namoro, casamento, por nada, sem motivo nenhum, a outra parte não tem direito hoje em dia nem de ficar ofendida mais. Ela tem que ficar quietinha, só falar, tudo bem, tô indo embora, ou então você vai embora e um abraço. Isso para mim é uma postura totalmente covarde, totalmente uma postura assim que não é realista, que não bate com a condição humana, né? É uma coisa assim super artificial. E o que serve? Para que serve essa atitude? Para incentivar mais ainda. Pensa bem, um homem ou uma mulher num relacionamento, sabendo que ela pode fazer, ele pode fazer o que quiser, a hora que descobrir que der errado, que der ruim, como se diz, não vai acontecer nada. A pessoa não pode nem reclamar. Simplesmente a pessoa vai falar, olha, tudo bem, tchau, boa sorte, eu vou partir para outra. Poxa, aí é fácil, né? É fácil, qualquer um, vamos dizer no meu caso. Então eu vou ter minha mulherzinha maravilhosa, né? Ou um casamento, ela servindo maravilhosamente em todos os aspectos, né? Eu jurando amor para ela. Amanhã, por nada, eu me engraço de uma outra fulana, né? Do nada eu resolvo, sabe de uma coisa? Eu vou sair da minha relação e vou ficar com essa outra aqui. Entendeu? E não precisa nem falar nada pra pessoa. Eu deixo ela perceber que agora tá assim. Não precisa mais esconder, não precisa falar nada. A pessoa que vai se tocar vai olhar a situação e falar, olha, não tá dando pra mim, tchau. Aí fala, pô, não é maravilha? Não é maravilhosa isso aí? Pra pessoa que é, vamos dizer assim, adúltera, uma pessoa que é desleal, que é sem caráter, tá uma maravilha. É um incentivo total. Incentivo total. A outra parte, você pensa assim, eu vou então entrar num relacionamento assim com uma pessoa nova, a que eu tenho não tem direito a falar nada, nem questionar. Esse é o conselho que eles dão, o Red Pill e esse advogado dos homens. Todos falam a mesma linguagem. Aconteceu isso, você não faz nada, não causa nada, não se emociona, só sai quietinho andando e vai pra outra. É uma maravilha. Para picaretagem nos relacionamentos, você não tem mais que se explicar, não tem que considerar o outro, né? O outro, se ele vai sofrer, se ele vai se matar, se ele vai ficar no remédio, problema dele, ele que é fraquinho, que não aguenta. O negócio é curtir a vida e partir para outra assim do nada, assim. Aí falou que os relacionamentos hoje estão insustentáveis. E aí vê um fulano desse, muitos, falando que tudo bem, tranquilo. Aí uma pessoa que quer sair de um relacionamento vai sair já nessa cafajestagem. Não vai sair como antigamente, assim, respeitosamente. Né? Vai sair, tipo assim, eu vou sair de qualquer jeito e a pessoa não fala nada. Porque não tem que falar nada. Hoje tá todo mundo falando que você tem que ficar quietinho. Eu acho ridículo isso. É um incentivo para ficar cada vez pior. Já tá ruim, com essa postura ficar cada vez pior. Porque anteriormente, adultério era até quase que um crime, vamos dizer assim. A pessoa tinha que defender a honra. Quer dizer, hoje, num relacionamento, ninguém se respeita, ninguém tem obrigação nenhuma com o outro, ninguém se importa com o outro. Tá usando até a hora que daqui meia hora, uma hora, mudou de ideia ou quer cair pra outra, tchau. E o outro vai fazer o quê? Não importa se ele tá gostando, se ele ama, se ele queria ficar nesse relacionamento 10, 20, 30 anos e tudo beleza, não importa. Né? Então eu acho assim, trágico, né? Como diz, seria cômico se não fosse trágico, né? Ver a postura das pessoas fazendo isso e o pessoal incentivando, certo? Então é isso que eu queria comentar, porque tem coisa que a gente fica assim meio incomodado, né? Então tô aproveitando essa brecha no canal para colocar a minha posição, a minha opinião. Eu acho totalmente errado. Num relacionamento se deve respeito, se deve consideração, né? Tem a responsabilidade afetiva que se fala, né? Então, quer dizer, não é assim a casa da mãe Joana. São duas pessoas, né? Tem um outro ser ali do lado. Então, não pode sair no esculacho desse que tá virando moda e coisa tranquila, sabe assim? É a mesma coisa quando você tá andando na rua, você é assaltado, o cara te rouba e fala, não, tudo bem. Tá bom, você tá me assaltando, você tá na rua mesmo, tá. Toma, leva tudo. Tá, valeu, tchau. É assim. Quer dizer, incentivo para cada vez mais, né? Então, encerrando isso aqui, só vou reportar aqui, só para fazer um desenho de tudo isso que está acontecendo, né?
ver que a gente pode aproveitar aqui na fórmula. Então, na relação de trabalho, de relacionamento, tudo parte da mente, do inconsciente. Né? Tudo que acontece com o ser humano acontece aqui, né? No âmbito do ego inconsciente afetivo. Então vamos dizer assim, no caso do relacionamento, como eu falei, quando a pessoa está aqui numa relação, né? Ela está numa relação, uma ligação, certo? De paixão, de amor, de amizade, ela está numa relação dos dois aqui, certo? Então é um vínculo, há um pertencimento de um com o outro. Quando alguém vai sair de uma relação, o correto é o quê? É respeitar a condição do outro parceiro que está na relação aqui e vamos acabar uma relação conversando, negociando, se explicando. Aí sim, sai um para um lado, sai um para o outro, mas sentindo o quê? Não deu, conversamos e chegou à conclusão que o melhor é sair da relação, é acabar a relação. Mas o quê? Os dois se sentindo assim considerado, respeitado. E por que hoje em dia ninguém está fazendo muito isso? Porque a pessoa normalmente que sai de uma relação, ela sabe no fundo, no íntimo, ela sabe que ela está sendo a picareta, sendo a covarde. Então ela não vai querer vir aqui porque ela não vai querer ouvir da outra parte as verdades que incomodam. Tá? Então o que acontece? A pessoa sai da relação, já pula para R4 aqui, tipo assim, ó, eu estou saindo numa boa e tal, e a outra pessoa é jogada aqui para baixo. Você entendeu? Na relação. Então estava numa situação dessa aqui, sai numa posição que o que está saindo da relação normalmente vai ficar por cima, porque é ele que quer sair, para ele é lucro. E o outro fica jogado aqui embaixo. E num grau aqui, muitas vezes, que ativa muito a R2 aqui, conflitante. Né? Porque a R4, quando sai negociado aqui, né, ela se transforma aqui numa relação aqui tolerável. Né? O que largou a relação vai estar aqui numa posição mais superior, mas o outro está numa posição aqui que é menos problemática. Agora, como é feito atualmente e é incentivado, é o quê? Você sai daqui, sai andando e deixa o outro para trás. Você sai lá em cima, o outro fica aqui embaixo. Aí o grau aqui tão extremo ativa rapidamente R2, que é o complexo de inferioridade. A pessoa que ficou na relação e que não queria sair da relação aqui, ela vai estar sofrendo. Ela vai ter vários prejuízos psicológicos aqui dessa relação. Porque é uma coisa meio abrupta, sem aviso, sem motivação. Né? Então isso é o quê? Quando você está parceiro, um está responsável pelo outro. Um está ligado ao outro. Então eu não vejo isso uma coisa justa. Né? De você estar numa relação aqui agora, daqui uma hora, um dia seguinte, já está totalmente esculachado. Isso aqui já foi limado por uma das partes. Porque é uma sociedade. É uma sociedade, é que uma relação é uma sociedade. Né? Um namoro, um casamento, uma coisa assim, união estável é uma sociedade. Então não é um só que tem o direito, a faca e o queijo na mão de fazer o que quiser e o outro que se vire e aguente. Né? Então isso aqui, para complementar, né, é o quê? Está mostrando que a situação hoje está tendo desrespeito totalmente ao sentimento, aos afetos da outra parte. Está todo mundo caminhando para exercer cada vez o seu narcisismo perverso. Então a sociedade está cada vez mais doente, isso é fato. Está aumentando enormemente número de divórcio, está caindo número de casamento, está aumentando nível de estresse, de depressão, de suicídio. Quer dizer, está uma calamidade. E por quê? É fácil perceber aqui na gangorra. Antigamente o relacionamento ocorria muito aqui e era mais estável. Era mais longo prazo o relacionamento e era o relacionamento aqui. Hoje não. Hoje as pessoas estão tudo aqui, ó, e cada vez galgando uma posição narcísica. As pessoas estão aqui, vêm para cá rapidinho para usufruir alguma coisa e volta para cá. Vive empoleirado aqui, vem só aqui para usufruir e volta para cá. Entendeu? Então hoje, esse relacionamento real, assim, amoroso, né, como antigamente, já não existe quase mais. É mais por interesse. As pessoas que estão nesse relacionamento atualmente é por interesse velado, declarado, e estão aqui por interesse. A qualquer momento, sai daqui, tá aqui, ó, nem volta para esse relacionamento, já volta para outro. Né, porque apareceu algum outra objeto, outra figura que é muito mais interessante. Então não existe mais uma fidelidade, não existe mais um respeito, uma consideração pelo parceiro aqui. Por quê? Porque o narcisismo cobra isso. O narcisismo é uma posição que ele se aparta do objeto. Olha o sentido da seta. Ele aparta os objetos. Ao passo que nessa relação aqui há uma união. Né? Então, resumindo, esse é o desenho e a probabilidade é que vai disso para pior. Né? Então, como diz, quem amou, amou. Quem não amou, dificilmente vai conhecer uma relação assim, verdadeiramente de um amor mesmo assim. Porque o que vai estar rolando vai ser sempre interesse narcísicos. Que vai estar toda hora, como diz assim, é igual uma ação. Uma hora sobe, desce, sobe, pula de um, pula para outro. Tá? Então, resumindo, eu quis mostrar para vocês isso, né? E a situação também, só para fechar, né? Dos trabalhos, né? É bem isso também. Né? Porque quem comanda o mundo do trabalho, novamente, ó, cai tudo no narcisismo. São pessoas que estão nesse nível aqui de empoderamento. Poder de posição, poder de dinheiro. Então ela está vendo o outro
como um ser inferior, né? Não está muito nessa relação aqui, né? Então, se está tendo muita gente aqui e o outro já é inferior, está ativando muito essa relação aqui. Então, enquanto um tá lucrando, tá ganhando, tá se locupletando, vai ter outro numa situação aqui crítica e com a tendência cada vez mais crítica, né? Uma relação assim mais depreciativa para o ser humano aqui, dependente, né, de um trabalho, de um capital, né, que ele vai ter que cada vez se vender por mais, se vender mais tempo por quase nada. E isso quando tiver alguém que queira comprar o seu excesso de tempo por nada. Porque o robô vai fazer qualquer coisa com o pé nas costas, né? Tranquilo. Tá ok? Então era só para comentar esses aspectos, a gente poder refletir, pensar um pouco, né? Como que a atualidade está sendo, vamos dizer, uma prova terrível para o ser humano em si, em todos os aspectos, relacionamento, trabalho, e tudo isso gira em torno só de uma situação: o narcisismo sendo galgado, o narcisismo sendo incentivado e todo mundo se rendendo a esse novo Deus, né, do mundo, né, da atualidade, que é o gozo narcísico, que é o prazer narcísico acima de tudo e acima de todos, e cada um correndo na sua pista querendo ultrapassar e derrubar o outro e deixar o outro pelo caminho. Então tá bem cruel a situação do ser humano na atualidade. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!